Boa noite, irmãos. Paz. Glória a Deus. Estou feliz pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Quando o Ronaldo entrou em contato comigo essa semana, eu confesso aos irmãos que, normal, né? A gente fica temeroso, a gente fica apreensivo no coração. Mas eu posso testemunhar de que a graça de Deus é abundante. De que ela supera em muito os nossos pecados. De que a misericórdia do Senhor, ela se renova. E nessa noite, meu coração quer compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou. Que é a forma como o Senhor usa muitas vezes. Como o Senhor age muitas vezes nas batalhas contra os nossos inimigos. Quantas vezes na nossa caminhada, irmãos, nós enfrentamos inimigos que temos a sensação de que eles não vão ser derrotados. Quantas vezes perguntamos a Deus, Senhor, por que o Senhor não dissipa todos esses inimigos de uma única vez? Sabemos que Tu és poderoso, Senhor, para fazer isso. Tu podes dissipar, Tu podes acabar com todas essas lutas de uma vez só. Mas isso não acontece. E tal qual a nossa amada irmã passou por um momento, passou por outro, até que o Senhor a livrou. Choramos, questionamos, duvidamos, voltamos a crer e vamos seguindo assim a caminhada, muitas vezes sem entender o que está acontecendo. Mas há poucos meses eu estava lendo o livro de Deuteronômio, mais ou menos ali no mês de abril. E um versículo, enquanto eu estava lendo, ele me chamou a atenção. Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 22. Diz assim: pouco a pouco o Senhor teu Deus expulsará essas nações do teu caminho. Não poderás destruí-las todas de uma vez. Isso saltou no meu coração e eu fui chamado a atenção por isso. Eu disse, Senhor, o que Tu queres falar? E continuei a ler o livro de Deuteronômio com esse foco. E eu comecei a observar com mais atenção, então, como o Senhor ia fazendo esse progresso durante a jornada do povo de Israel em direção à terra prometida. E lembrei do que diz Eclesiastes no capítulo 3, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E meditando nesse tempo determinado de Deus, eu me lembrei do que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 9 e 10, quando ele diz: desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Deus tem um propósito, Deus tem um modo de agir, Deus tem um tempo de fazer, e então eu pude começar a observar isso. Mas, enquanto eu estava meditando sobre como compartilhar isso com os irmãos nessa noite, eu estava meditando e de certa forma, o Senhor colocou no meu coração um desejo de que nós pudéssemos ler do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 1, versículo 10 de Efésios, para que pudéssemos juntos meditar e vermos verso a verso algumas coisas, como o Senhor vai agindo. Então vamos abrir ali Efésios capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Essa carta aos Efésios, irmãos, ela, para mim, é uma carta muito querida. Eu tenho um amor muito grande por essa carta. Então, volta e meia, o Senhor me leva a decorar alguma coisa, a meditar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, porque essa carta capturou meu coração. E um dos motivos pelo qual essa carta capturou meu coração é porque lá em Atos, no capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está chamando os presbíteros de Éfeso para se despedir, ele está indo para Jerusalém e vai se despedir deles e trazer algumas orientações para a igreja em Éfeso. Ele fala que ele havia anunciado entre aqueles irmãos todo o conselho de Deus. Então essa carta é tão preciosa porque quando o apóstolo Paulo esteve entre aqueles irmãos, ele teve este encargo de deixar entre aqueles irmãos compartilhado todo o propósito de Deus, todo o conselho de Deus. Então, quando a gente olha para essa carta, nós devemos ter em mente isso, irmãos, que para aquele grupo de irmãos, Paulo teve este cuidado, este encargo do Senhor. Então, Efésios vai nos trazer coisas maravilhosas que nós vamos meditar juntos nessa noite. Vamos começar, então, pelo capítulo 1, versículo 1, vendo algumas coisas, vamos pincelar ali algumas coisas e depois nós vamos nos deter lá no versículo 9. O capítulo 1, versículo 1 diz assim, então: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Logo na apresentação dessa carta, nós já temos um contato inicial com uma verdade importante. A verdade de que Deus tem uma vontade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Irmãos, é importante que nós saibamos que Deus tem uma vontade. Essa vontade de Deus não é como a minha vontade, que ela é transitória. Às vezes eu estou passando pelo shopping, vejo um produto legal e digo, poxa, que vontade de ter. Mas eu não tenho dinheiro para ter. E eu não vou ter. Mas a vontade de Deus, ela é determinada e ela vai acontecer. Quando Deus tem uma vontade, ela vai se concretizar. Então, irmãos, a vontade de Deus, ela também nos coloca em funções específicas no seu corpo e em um local específico no seu corpo. É Deus que escolhe aonde cada membro do seu corpo vai atuar e aonde cada membro do seu corpo vai estar. E no plano de Deus, Deus escolheu a mim e a você para que nos reuníssemos aqui na Alfredo Ehring 145 em Blumenau. E nós podemos então dizer, irmãos, que nós somos escolhidos pelo Senhor para estar aqui. Talvez você não tenha escolhido isso, mas Deus te trouxe aqui. Porque Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade. E esta vontade do Senhor, através desta parte do corpo de Cristo, há de se concretizar na sua e na minha vida. E esta é uma verdade importante, irmãos, porque ela nos traz segurança quando estamos passando por dificuldade. Porque nós sabemos que Deus tem uma vontade para a minha e para a sua vida. Então, irmãos, no capítulo 1, versículo 2, nós vemos que Paulo vai dizer assim: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Outra verdade preciosa que vemos aqui, irmãos, é que Deus em Cristo trouxe a nós graça e paz. Pela graça somos salvos por meio da fé na obra do Senhor Jesus. E porque Cristo morreu pelos nossos pecados, a justiça de Deus foi satisfeita. E por isso agora temos paz com Deus. De maneira, irmãos, que somente pode possuir paz aquele que recebeu a graça de Deus. E nós temos recebido a graça do Senhor, irmãos. Temos recebido o seu amor, a sua graça, e da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. E podemos agora ter paz. Então, quando nós dizemos uns aos outros, graça e paz, amado irmão,
nós estamos dizendo esta verdade, de que por causa da obra de Cristo eu recebi esta graça maravilhosa, e agora tenho paz com Deus no meu coração, e posso declarar esta paz a você, meu irmão. Esta paz não é ausência de tribulações, essa paz não é ausência de dificuldades, essa paz não é ausência de conflito, essa paz é a paz que vem por causa da paz que há no relacionamento com Deus. Quando nós temos paz com Deus, tudo vai bem. Irmãos, ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa, a gente fez um jantarzinho lá em casa, e eu estava escutando louvor, a gente estava comendo, e eu disse, que coisa maravilhosa é ter paz com Deus no coração. Não há nada que pague isso, irmãos. Não há nada que pague esta paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos. Esta paz vem de termos paz com Deus, porque os nossos pecados foram perdoados através da morte do Senhor Jesus naquela cruz. Por isso temos paz com Deus, aleluia, e podemos dizer uns aos outros, graça e paz, meu amado irmão. Isso é fruto de uma verdade que está em nós. Aleluia. No versículo 3, ele vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todos os que por meio da graça de Deus se tornaram seus filhos, aos que foram feitos santos em Cristo Jesus, Deus o Pai abençoou, não com uma, mas com todas as bênçãos espirituais. Vamos pensar em algumas dessas bênçãos, irmãos. Fomos salvos, perdoados, adotados, regenerados, santificados, feitos herança de Deus. Recebemos o dom do Espírito Santo, recebemos dons espirituais para manifestar entre o seu corpo. Irmãos, quer mais bênção do que esta, irmãos? Temos tantas bênçãos e ainda muitas vezes temos um coração tão duro e ingrato, irmão. Senhor, dá-nos, Senhor, revelação, porque não temos em falta nada, amados irmãos, em nada temos falta. Temos recebido da sua plenitude, irmãos. Que abundante plenitude temos. E por isso é tão importante nos reunirmos e congregarmos. Porque uma dessas bênçãos espirituais é repartida através dos dons espirituais que estão em operação no meio da igreja. Quando nós deixamos de nos reunir, quando nós nos isolamos e ficamos em nosso próprio lugar, deixamos de ser tocados por esses dons espirituais que o Senhor distribuiu no meio da igreja. Quem de nós já não foi tocado por uma palavra de um irmão? Quem de nós já não foi tocado por um louvor que foi entoado? Quem de nós já não foi tocado por um abraço de um irmão? Irmãos, tudo isso são bênçãos espirituais que o Senhor nos deu em seu Filho Jesus. Aleluia! No versículo 4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E aí eu pergunto a nós, irmãos, quando foi que isso aconteceu? Esta eleição aconteceu quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. O que você tinha feito antes da fundação do mundo, irmão? Você não estava aí, eu não estava aqui. Qual foi a nossa contribuição? O que nós fizemos para sermos aceitos por Deus, irmãos? Nada, irmãos. Então, irmãos, nós podemos dizer que isto é graça do Senhor. Esta é a graça do Senhor que nos alcança, que nos constrange, amados irmãos. Por isso podemos adorar o Senhor. Mas para que temos sido eleitos? Para quê? Para dizer eu sou um eleito? Olha que massa, eu sou um eleito, você não. Não, irmãos, o Senhor nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, isso é muito precioso, mas é muito sério para nós. Porque o Senhor está fazendo esta obra e nós vamos ver que esta obra de santificação, ela vai caminhando e tem tudo a ver com aquilo que nós meditamos lá no começo.
Nós já vamos ver isso. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:1 que a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Todos os que fomos alcançados pela graça de Deus, estamos neste processo de santificação. E estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Na medida que contemplamos o Senhor, como diz Paulo em Coríntios, vamos sendo transformados de glória em glória, como na imagem do Senhor. Quanto mais vamos caminhando com o Senhor, quanto mais vamos meditando em sua palavra, mais vamos sendo conformados à imagem de seu Filho. Mais nós vamos olhando como um espelho e vendo, opa, essa parte aqui não parece o Senhor, não é igual aquela forma que está ali. Ah, Espírito Santo, trabalha em mim. Eu não tenho condições, trabalha em mim, Espírito Santo. E Ele vai fazer, irmãos, porque esta é a promessa do Senhor. Este é o propósito. Lembra que Deus tem uma vontade? A vontade de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Ele vai fazer isso, amados irmãos. E como isso, então, com esse propósito de ter muitos filhos, o versículo 4, 5 e 6 vai dizer, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus nos predestinou não apenas para sermos separados, tirados para fora, mas para nos fazer filhos, oh irmãos. Isso é maravilhoso. Se nós apenas fôssemos libertos, já seria algo maravilhoso. Seríamos livres da morte, que maravilha. Mas não apenas isso, Ele nos chamou para sermos filhos. Filhos, olha irmão, que relacionamento precioso, né, Vasni? Filhos de Deus. Mas sabe o que é precioso, irmãos? Que Deus nos chama a ser filhos maduros. A palavra ali é ruiosa, é filhos maduros. Filhos que crescem no Senhor Jesus. Irmão, como é que nós vamos crescer no Senhor? Como é que nós vamos caminhando e crescendo no Senhor, deixando do leite espiritual e evoluindo na caminhada de fé, irmãos? Nos conformando, meditando na palavra do Senhor, estando na comunhão dos santos, aonde os dons do Senhor estão operando. É ali que nós vamos sendo transformados de glória em glória, como na imagem do seu Filho. E versículo 7 e 8 vai dizer que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou a abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. O sangue precioso de Cristo foi o preço da nossa redenção. Irmãos, foi por meio deste sangue que nossas ofensas foram perdoadas. Nós éramos como escravos que estávamos lá no mercado de escravo, um preço altíssimo para ser pago. Ninguém podia pagar e ninguém queria pagar, porque não valíamos, para quem comprasse, não valíamos nada. Mas o nosso amado Senhor Jesus se entregou por nós para nos redimir, para nos tirar do império das trevas. O Senhor pagou o preço por nós, irmãos. Que preço alto, que preço inimaginável. Porque é tão alto que o apóstolo Paulo vai usar muitas coisas, com muitos adjetivos que expressam grandeza para dizer o quão alto foi este valor. Se falássemos apenas de que as riquezas da graça de Deus foram necessárias, já seria algo abundante, enorme. Mas ele diz que Deus fez abundar, transbordar para conosco essa riqueza. Oh, irmãos, que graça maravilhosa. Como nós podemos, irmãos, não nos prostrar diante do nosso Senhor, não nos humilhar diante deste amor derramado a pecadores indignos como nós? Como nós podemos julgar, achar que temos, irmãos, direitos para dizer a Deus, você me deve isso e me deve aquilo. Você me salvou, mas você não está agindo da forma correta comigo. Irmãos, todos nós em nossa loucura já fizemos isso, eu já fiz isso. Todos nós já fizemos. E nós vamos fazer muitas vezes, irmãos, ainda na caminhada. Porque nós estamos num processo de cura, de
sermos conformados à imagem do Senhor Jesus, de sermos santificados nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Então nós vamos caminhando gradualmente rumo a esse objetivo. E chegamos então no versículo 9 e 10, quando ele diz: descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação do plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, com tudo isso que já vimos em mente, de que Deus tem uma vontade soberana e que nada e ninguém vai impedir essa vontade, de que por sua graça alcançamos paz com Deus por meio de Cristo, de que em Cristo fomos abençoados não com uma, mas com todas as bênçãos espirituais, de que fomos predestinados para sermos filhos de adoção do Senhor, de que fomos redimidos e tivemos nossos pecados perdoados, segundo as riquezas da graça de Deus que Ele fez abundar para conosco. Então, podemos agora descansar no processo de Deus e buscar receber luz em nosso entendimento a respeito do motivo pelo qual, como vimos lá no início, pouco a pouco, Deus vai expulsando os inimigos do nosso caminho. E o principal motivo, se podemos assim dizer, é o que diz no versículo 10 de Efésios. O principal motivo de Deus fazer dessa forma é porque Ele precisa fazer convergir todas as coisas em Cristo. É necessário que todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, venham a convergir, a se voltar para Cristo. A palavra traduzida ali para convergir, no seu sentido original, ela fala de resumir outra vez, colocar novamente todas as coisas debaixo de um princípio unificador, debaixo de uma pessoa. É isso que o Senhor está fazendo. Dessa forma, irmãos, Deus deseja, por meio do seu modo de agir, fazer convergir em Cristo, reunir de novo todas as coisas debaixo da pessoa de Cristo. Isso não significa fazer com que apenas as coisas apontem para Cristo, mas que as coisas lhe estejam sujeitas, que estejam debaixo de seu governo. Aleluia, venha o teu reino. Aleluia. Então, naquele texto de Deuteronômio 7:22, que nós lemos lá no início, um dos motivos ali descritos pelo qual Deus não expulsou todos os inimigos é que ficariam áreas vazias, que assim os animais selvagens poderiam se multiplicar e acabar atacando o povo. Ou seja, Deus iria trazer livramento na medida em que aquelas áreas conquistadas pudessem ser governadas. Elas não poderiam ficar vazias. Sabemos que Cristo deve ser rei sobre todas as áreas de nossa vida. Mas nós muitas vezes não temos nem conhecimento das áreas em que Ele não é Senhor. E é aí que Ele vai permitindo circunstâncias que vão revelando o nosso coração. E assim vamos vendo áreas em que Cristo ainda não reina em nós. Uma das áreas que o Senhor pretende tratar em nossas vidas é o orgulho em nosso coração. Deuteronômio 8:16, na parte final, vai dizer assim: a fim de te humilhar e te provar, para mais tarde te fazer o bem. Quando nos humilhamos, o nosso coração se volta para Cristo, converge para Ele. Lembremos, irmãos, que uma das bem-aventuranças, a primeira das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. O irmão Andrew Murray, no livro que fala sobre o Sermão do Monte, ele diz assim: no reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. Oh, irmãos, essa é uma das grandes lições que o Senhor quer trazer para nós. Humilde de espírito. E há muitas áreas no meu coração que precisam ser expostas, porque não tem humildade no meu espírito. E há muitas áreas onde o Senhor já expôs e trouxe esta revelação e tratou com ela. Então Deus nos leva para batalhas, para desmascarar o nosso coração e revelar o nosso orgulho. Isso nos quebra, nos faz sentir pequenos diante da grandeza de Deus, de um Deus que se humilhou a tal ponto de se fazer homem, de assumir a forma de servo e ser obediente até a morte, e morte de cruz. Se esse Deus fez isso, irmãos, teve esse desprendimento, se humilhou a este ponto, por que nós
não vamos aceitar este processo em nossa vida muitas vezes. Oh, irmãos, Deus vai trabalhar em nós, porque como nós já lemos, bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, um dos motivos de Deus ir pouco a pouco expulsando nossos inimigos é para que nossa altivez seja quebrada e sejamos feitos humildes de espírito. Outra área que Deus deseja ajustar durante o processo da nossa vida é reconhecermos que todas as coisas vêm dele. Deuteronômio 8:17 diz assim: portanto, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim essas riquezas. Reconhecer que tudo que recebemos vem de Deus e não de nós é outro passo para entrarmos debaixo do governo de Cristo. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós achamos que estamos fazendo pela nossa própria força? Nossa, como eu sou capaz. Nossa, como eu sou inteligente. Como que... Rapaz, mas olha, eu me admiro comigo mesmo. Como eu tenho capacidade, como Deus me deu capacidade. Usamos até o nome de Deus, como Deus me deu capacidade. Mas nós sabemos que no nosso coração o nome do Senhor não está sendo glorificado. Julgamos que é pelas nossas próprias forças. E isso vai para as mais variadas áreas da vida. Quando jovens, a escolha profissional. Vamos escolher com base nas nossas habilidades naturais. Mas não perguntamos ao Senhor: Senhor, toda dádiva e todo dom perfeito, como já foi dito hoje aqui pelo alemão, Deus é que dá. Vem dele, irmãos. Toda dádiva e todo dom perfeito. Se há alguma coisa na tua e na minha vida, foi graça, foi dado por Deus. Então, por que não perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu queres da minha profissão? Como eu glorificarei o teu nome através dessa profissão? Algo que tenho orado com o Lucas, quando nós saímos para trabalhar, muitas vezes eu digo: Senhor, que os homens, vendo as boas obras, possam glorificar a Deus. Não a vida do Lucas, não a minha vida, não, mas olha, tem algo diferente nesses profissionais. É Deus na vida deles. O que cai na mão deles é diferente, mas é Deus agindo neles. E para que nós reconheçamos isso em nossa vida, muitas vezes Ele vai permitir que nossos inimigos não sejam dissipados todos de uma vez. João 5,30 diz que Jesus dizendo, ele disse assim: olha, não posso fazer nada por mim mesmo. Quem disse isso, irmãos? Foi Jesus. O Filho de Deus encarnado disse: olha, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Ele consultava o Pai para tudo. Irmãos, se ele não fazia nada por si mesmo, qual o motivo que temos para confiar na nossa força? O Senhor Jesus não confiou na sua própria força. Mas nós muitas vezes confiamos. E o Senhor quer nos levar a um arrependimento, para que possamos confiar na fortaleza que vem do Senhor. Irmãos, isso vale para todas as áreas da vida, no ministério, no serviço aos santos. Em tudo o que fizermos com nossas próprias forças é palha e feno, não será aprovado. Dá volume, aparece, mas é palha e feno. Mas, irmãos, aquilo que é gerado pela direção do Espírito Santo, pela direção do Senhor, produz fruto duradouro, que dura para a vida eterna. E é isso que nós devemos buscar na presença do Senhor, irmãos. Frutos que gerem vida eterna em toda a nossa caminhada. Assim seja, ó Senhor, ilumina, como diz o apóstolo Paulo, os olhos do nosso entendimento. Porque é assim que precisamos ter os nossos olhos abertos, precisamos de uma revelação do Espírito Santo em nós, porque nossa mente não alcança. Nossa mente natural não pode suportar estas coisas. O homem natural não pode suportar estas coisas. Ele se constrange, ele diz: não, mas eu tenho a capacidade em mim. Mas Deus não é assim. Deus quer ser o braço que te sustenta. Deus quer ser a mão que te acaricia. Deus quer ser aquele que te pega pelo braço e diz: tem bom ânimo, eu te ajudo, eu te esforço, sê comigo corajoso. É isso que o Senhor quer fazer em nós. É isso que o Senhor quer fazer. Outra coisa que o Senhor quer trabalhar em nós é a revelação
de que é a justiça de Deus que opera e não a nossa. Deuteronômio 9:4. Não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nessa terra para dela tomar posse. Deuteronômio 9:6. Portanto, fica sabendo que não é por tua justiça que o Senhor teu Deus te deu esta boa terra para delas tomar posse, pois tu és um povo muito obstinado. Não é pela nossa justiça, irmãos. Não é porque somos merecedores. Mas eu faço tudo certinho. Outros pisam na bola. Eu não. Não é pela tua justiça, nem pela minha justiça. É pela minha justiça, diz o Senhor. É Ele que age, é Ele que faz, é Ele que opera, para que todas as coisas glorifiquem o seu nome, porque somente a Ele é a glória no meio da igreja, para todos sempre, amém. É ao Senhor, amados irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus deseja fazer com que nosso coração se volte para Ele, a fim de reconhecer que tudo em nossa vida é graça. É por sua graça que vencemos, é por sua graça que conquistamos. Não há mérito nosso no processo de vitória. Deus faz, Deus opera. Deus pode nos usar, irmãos, e Ele nos usa, mas é para a sua glória, para louvor da sua glória. É a sua justiça operando, não a nossa. Não são os nossos méritos. Irmãos, o próximo passo que o Senhor permite que as coisas vão acontecendo gradualmente em nossa vida, que não vai acontecendo tudo de uma única vez, é para que haja um amadurecimento da nossa fé. Juízes 2:22 diz assim: farei isso para pôr Israel à prova, para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como seus pais fizeram. Tiago 1:2-3 diz: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Romanos 5:3-5 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! E conforme o que meditamos, quando falamos lá no versículo 4 de Efésios, Deus quer filhos maduros. Maduros. Então eles vão passar por dificuldades. Nós que temos filhos sabemos como é difícil ver um filho passar por dificuldade. É dolorido. Se a gente pudesse, pegava no colo, levava, carregava. Mas é necessário que sofra para que aprenda o processo. É assim conosco, irmãos. Será que Deus não gostaria de nos livrar de uma vez só de todos os problemas? Claro que sim. Se fosse possível, mas Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Nós não. Nós julgamos que conhecemos o nosso coração, mas a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Então o Senhor vai usando das circunstâncias para nos trazer amadurecimento. Por que Ele quer fazer isso, irmãos? Porque quando somos provados, ali aparece o alicerce da nossa fé. Sobre qual alicerce estamos firmados? Sobre o pensamento positivo, vai dar tudo certo. Hoje o dia vai ser perfeito. Hoje eu vou atingir grandes objetivos. Sobre a lei da atração, eu quero, eu desejo, vai dar tudo certo. Ou estamos firmados na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus, em seu infinito amor, irá nos conduzir para Cristo. Fazer com que todas as áreas das nossas vidas venham a convergir em Cristo. E ainda nos detendo no versículo 10. Já na conclusão, irmãos, precisamos ter em mente que Deus age como um administrador das circunstâncias.
para que no tempo certo todas as coisas retornem a convergir em Cristo. A palavra dispensação do versículo 10, é oikonomia, é o ato de administrar, de gerir, de gerenciar. Dessa forma podemos confortar os nossos corações na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus vem administrando os eventos da história desde os tempos eternos, visando concluir, cumprir a sua vontade e o seu propósito. Lembre, irmãos, Deus tem uma vontade. Esta vontade há de ser realizada. E Ele vai usar do que Ele quiser para fazer esta vontade cumprir. É Ele que estabelece reis, Ele que remove reis. Ele permite que impérios sejam criados e depois os destrói. Ele fere e Ele cura. A humanidade em vão ignora e julga estar com o controle de suas vidas e destinos. Mas nós sabemos que é Deus quem governa a história. E por que Ele faz isso, irmãos? Porque Ele tem o propósito de fazer com que todas as coisas estejam debaixo do governo do seu Filho amado Jesus. E assim é. Se assim é na história, assim é com a nossa vida. Deus está no governo da nossa história. Deus está no governo da nossa história. Desde os tempos eternos, Ele moveu a história para que num tempo determinado, no seu tempo kairos, não é o tempo cronológico, é o tempo que Ele julga que você está pronto, é o tempo que Ele julga que está pronto para acontecer as coisas, você viesse a existir. Deus foi movendo a história, irmãos. Deus foi mudando, às vezes, o teu pai, tua mãe de cidade, mudando para aqui, mudando para lá, coloca um perrengue aqui, um perrengue lá, levanta aqui, levanta lá, bota os dois se amam, os dois se unem, você nasce, ou então não, você acha que nasceu por acaso, foi um acidente de percurso, fruto de uma noite de verão. Antes, o Salmo 139 vai dizer que antes de que os nossos dias existissem, Deus já tinha escrito cada um deles no seu livro. Ó, irmãos, você é um projeto preparado do Senhor para glorificar o seu Filho Jesus. Você não é um projeto de Deus para dar certo. Você é um projeto de Deus para glorificar o nome do seu Filho nesta terra, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que Ele seja glorificado, para que nós não sejamos vistos nem lembrados, mas o nome do Senhor seja glorificado, levantado, exaltado, e Ele alcance louvor em toda a terra. É para isso que o Senhor nos faz. Então Ele já tinha visto no seu livro o dia que você ia nascer, o dia que você ia crescer, o dia que talvez você fosse machucado, mas o dia que também você e eu teríamos o nosso nome escrito no livro da vida. Oh, irmãos, Deus sabia que lá num determinado dia, alguém ia falar da palavra do Evangelho, e o nosso coração ia se constranger, e nós diríamos, sim, Senhor, eu quero seguir a Ti de todo o meu coração. E naquele dia, então, o nosso nome estaria num outro livro, o livro da vida, para sempre. Aleluia, irmãos, glória a Deus por isso. Então a nossa vida não é uma obra do acaso. Deus planejou a existência. Deus não foi pego de surpresa com o nosso nascimento, com nossas dores e com nossas angústias. Deus não é pego de surpresa com nossos perrengues, irmão. Deus sabe cada um dos nossos dias e Ele já proveu graça para cada um destes dias. Que o Senhor nos ajude. Ele é um Pai amoroso que deseja ter muitos filhos semelhantes a seu Filho e está trabalhando nas nossas vidas para cumprir este propósito. Conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, estou certo disso, de que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, meu amado irmão e minha irmã, não desanime. Se você olhar em volta e não ver que todos os inimigos estão destruídos ainda, não desanime o teu coração. Irmãos, Deus está administrando o curso da nossa vida, o tempo de nossa vida e o dia a dia de nossa vida, revelando sua palavra, revelando a sua obra ao nosso coração, para nos fazer mais parecidos com o seu amado Filho Jesus,
porque Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ainda que no momento de provação a gente não veja isso, né? A gente fique frustrado, mas nós podemos ter esperança, porque os planos de Deus são infalíveis e vão se cumprir em nossa vida. Ó Senhor, você, irmão, eu, seremos conformados na imagem do Senhor Jesus. E glória a Deus por isso. Às vezes a gente olha para as nossas falhas e diz, Senhor, será que vai algum dia aparecer a tua obra aqui? Vai. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele tem uma vontade e esta vontade vai se cumprir. Aleluia! Deuteronômio 31:8 diz, o Senhor é quem vai à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E nosso Senhor Jesus, em Mateus 28:20 diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, irmãos, podemos levantar as nossas mãos e adorar o Senhor, porque Ele está conosco todos os dias. Te louvamos, ó Senhor, porque Tu tens estado conosco. Te louvamos porque Tu és Senhor sobre a nossa vida. Te louvamos porque a Tua voz todas as coisas se submetem. Porque basta uma palavra Tua e os montes se removem. Porque, Senhor, nenhum dos Teus planos são frustrados. E nós, ó Pai, Teu povo, Teus filhos aqui, Te adoram pela Tua bondade e fidelidade, porque o Senhor é bom, e a Sua misericórdia dura para sempre, e a Sua graça é de geração em geração. Por isso nós louvamos ao nosso amado Senhor Jesus. Aleluia. Amados, diante dessa palavra, o Espírito Santo diz, se alguém ouvir minhas palavras e abrir o seu coração, eu entrarei, eu cearei com ele, eu farei morada. O Senhor nos admoestou, nos encorajou a entregar tudo nas mãos dele. O Senhor quer exercer, quer expressar o seu governo sobre nós. E amados, isso não é um peso, não é um fardo. Jesus mesmo disse ao convidar as pessoas, vinde a mim todos os que estão cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave, é leve, meu fardo é leve. Encontrareis descanso para as vossas almas. E eu quero fazer esse convite. Se alguém aqui, sendo já conhecedor do Evangelho, ou que ainda não decidiu, se alguém tem no coração esse desejo hoje, de dizer, Senhor, eu quero o Teu governo. Eu quero a Tua autoridade sobre a minha vida. Eu quero viver essa bênção incomparável, essa alegria, essa paz que só Tu podes dar. Só o Teu governo pode produzir. Eu quero orar com você. A igreja quer te abençoar, para que a tua vida seja vitoriosa em Deus, poderosa em Deus. Você viva no descanso do Senhor. E os inimigos todos, um a um, serão destruídos do tempo do Senhor. Você vai andar em vitória. Tem alguém aqui que quer receber uma oração da igreja? Quer renovar, quer dizer assim, eu quero, Senhor, isso. Eu quero ir mais fundo, eu quero te experimentar com mais profundidade. Vem aqui à frente. Amada que caminha com o Senhor tanto tempo,
Ela está dizendo, eu preciso disso. Oh, que exemplo lindo, amados. Quem de nós não precisa aprofundar, renovar esse compromisso com o Senhor? Daniel, também a mim. Mais alguém? Venha. E com essa atitude humilde, você está dizendo, Senhor, eu quero o teu governo. Eu quero renovar. Eu quero me colocar debaixo do teu senhorio. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece. E o Espírito Santo está aqui falando. Aleluia. Quero te chamar Natalino para orar conosco, para orar por esses irmãos. Enquanto isso, você ainda pode vir aqui. Renovar o seu compromisso com Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te seguir, eu quero te obedecer. Eu quero viver nessa dinâmica. Na força, poder do Espírito Santo. Na dependência do Senhor. Aleluia. Oramos, irmãos. Vamos estender as mãos sobre ele. Obrigado, Senhor, por tudo isso que ouvimos essa noite. Tua palavra tão preciosa. Que ela faça efeito em nossos corações, em nossas mentes. Que o teu Espírito Santo possa encontrar guarida em nossos corações. Para que essa palavra possa frutificar. Que não seja apenas uma semeadura que venha cair à beira do caminho. Mas, Senhor, que possa cair em boa terra. E possa frutificar para a tua glória e para o teu louvor. Sabemos que para termos um fruto delicioso, gostoso, ele precisa enfrentar as intempéries da vida, do tempo, de todo aquele período necessário para ficar maduro, para ser gostoso ao nosso paladar. Assim também são as nossas vidas, Senhor. Precisamos passar por várias experiências, sermos provados aqui, para que o teu nome seja exaltado e a tua glória possa resplandecer em nosso rosto. Pai, em nome de Jesus, abençoamos esses amados, que eles possam experimentar o teu melhor, Senhor, que é a tua vontade. Para a glória de Deus, profetizamos vida abundante do Espírito Santo sobre a vida desses amados. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Aleluia. Deus abençoe vocês, amados. Nós iniciamos um encontro falando das palavras de Jesus, quando ele se apresenta aos discípulos e diz, paz seja convosco. Que tal nós irmos para o café e você dizer de novo para alguém, paz seja convosco. Paz seja contigo. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Que a paz do Senhor enche a nossa vida, o nosso coração nessa semana. E o governo de Deus produz a paz em nosso coração.